Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Hoje temos mais uma aulinha de ciências e dessa vez agora a gente vai entrar mais no ramo da física, tá? Então ali nas últimas aulas a gente viu algumas coisas sobre química e agora a gente vai entrar um pouquinho na física. O nosso primeiro tema que a gente vai estudar é ondas. Ondas e suas naturezas. A gente vai ver que tem dois tipos principais aí de ondas, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. E a gente vai entender um pouquinho como que elas funcionam, tá? Ondas. Gente, se nós pararmos para pensar, as ondas elas estão muito presentes no nosso cotidiano. Para vocês conseguirem estar me escutando nesse momento, é as ondas que estão trabalhando, as ondas que estão sendo liberadas do seu celular ou do seu computador, elas estão indo numa frequência, vibrando, até que fazem com que o seu tímpano vibre e você interprete esse som em palavras, né? Ou às vezes quando você escuta um liquidificador, pode ser até o liquidificador da vizinha, você escuta de longe. Como que você sabe que é um liquidificador? O liquidificador, quando tá lá batendo, ele acaba transmitindo essas ondas, né? Que elas vão em frequências vibrando até chegar no seu ouvido. E aí faz com que a sua membrana timpânica vibre e você interprete aquele som. Uma máquina de cortar grama, pode ser que estejam lá na esquina cortando grama, você escuta aquilo. Mesma coisa, aquelas ondas produzidas lá pelo funcionamento do motor da máquina, elas vão ser transmitidas em frequências, vibrando até chegar na sua membrana timpânica e você interpretar aquilo. Então, qualquer som, ruído, a gente consegue interpretar porque são as ondas trabalhando, as ondas estão exercendo aí, produzindo energia, fazendo com que a gente escute as coisas, certo? Então, quando a gente fala, a gente está emitindo ondas, quando a gente ouve, a gente está recebendo ondas, né, que vão lá vibrar a nossa membrana timpânica. E isso vale para a pessoa falando, para cachorro latindo, para escutar música no rádio, para escutar o que as pessoas estão falando na televisão, no YouTube, na sala de aula, enfim, tudo que você consegue escutar são as ondas que estão transmitindo isso para você. E também tem um fenômeno da natureza muito presente em alguns países, que também é consequência de ondas, tá? Que é o terremoto, por exemplo. Tem o terremoto que aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004, principalmente ali é muito famoso pela região de ter causado grandes danos na Indonésia, na Tailândia, em Bangladesh. Então, esses países, eles sofreram em 2004 o maior terremoto considerado no mundo até hoje, tá? Como que aconteceu esse terremoto? Então, houve uma energia que foi disparada pelo resultado de um deslocamento abrupto de grandes porções de crosta oceânica. Então, quando houve esse deslocamento, houve uma grande quantidade de energia liberada, uma grande quantidade mesmo, cerca de 20 megatons. O que seriam esses megatons? Megaton é a medida de quantidade de energia que é liberada numa explosão. Por exemplo, 1 megaton equivale à detonação de 1 milhão de toneladas de dinamite. Então, no momento em que houve esse deslocamento ali da crosta oceânica, houve uma grande liberação de energia tão grande que foi proporcional a 20 megatons, tá? Isso, gente, é cerca de quase 2 vezes a quantidade de energia disparada em todas as explosões que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. Então, imagine, em todas as explosões que ocorreram na Segunda Guerra Mundial, vezes 2, foi a quantidade de energia liberada nesse deslocamento ali da crosta oceânica, né, que gerou o terremoto. E essas ondas, então, que foram ali propagadas, elas atingiram, né, aqueles países que eu falei para vocês, Bangladesh, Indonésia, a Tailândia,
E foram as ondas que foram responsáveis por esse fenômeno de causar aquela onda gigante, tá? A gente já vai ver ali mais pra frente, então, como que isso tudo funcionou, como que tudo aconteceu, tá? Tem um slide mais pra frente que vai falar sobre isso. Então, a natureza das ondas. Se a gente pensar bem, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A mesma coisa com a energia. A energia, ela nunca é criada, ela nunca é destruída. Ela é apenas transmitida ou ela é convertida em formas de energia diferentes. Então, o que é a onda? A onda, ela se caracteriza pela capacidade de transmitir energia de um ponto a outro com pouco ou nenhum transporte de matéria. O que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é matéria. Você é matéria, a água é matéria, o ar é matéria, tá? Então, as ondas, elas se propagam sem, digamos assim, sem transportar nenhuma matéria, ou às vezes transporta, mas é bem pouquinho, tá? Então, a onda apenas ela vai passando, ela não vai levando a matéria junto com ela. Eu já vou explicar isso para vocês em relação ao tsunami ali no próximo slide. E essas ondas, então, elas podem ser classificadas em ondas mecânicas e em ondas eletromagnéticas, tá? O que seriam essas ondas mecânicas? Então, as ondas mecânicas, elas são perturbações na matéria que transmitem energia. Deixa eu pegar aqui um canetão. Só um momento. Então, aqui, as ondas mecânicas, elas são perturbações na matéria que transmitem energia. Então, as ondas mecânicas, elas vão precisar ter uma matéria para ela conseguir se dissipar, tá? Ela não consegue se dissipar sem matéria, digamos assim, no vácuo, por exemplo. Ela precisa ter ou água, ou ar, ou solo em si, para ela conseguir se propagar, ela conseguir ir adiante, tá? Então, portanto, as ondas mecânicas, elas são ondas que precisam de um meio físico para se propagar, seja água, seja ar, seja solo, alguma coisa física para ela conseguir ir adiante, para ela conseguir se propagar. E daí entra nessa questão do tsunami de 2004, né, que atingiu lá a Indonésia, Tailândia e tal. Então, como que aconteceu esse tsunami, que foi o maior tsunami da história? Aconteceu, então, foi o resultado, né, do deslocamento abrupto de grandes porções da crosta oceânica, como eu já tinha falado para vocês, e esse deslocamento liberou uma grande quantidade de energia. E essa quantidade de energia, ela foi transmitida pela água. Então, veja só, a onda mecânica, nessa questão do terremoto, a onda, ela precisa se locomover por alguma coisa, ou pelo solo, ou pela água, né? Na questão do terremoto agora que a gente tá falando. Então, quando dá algum terremoto, algum deslocamento de placas, que pode causar tsunamis ou não, quando gera isso, gera uma grande liberação de energia. E aí, isso se transforma em ondas, certo? Que vão precisar ser liberadas. E no caso das ondas mecânicas, que é o caso das ondas que são transmitidas, são propagadas num tsunami, por exemplo, elas precisam de matéria para conseguir se propagar. Que nesse caso do tsunami foi a água e também ali o solo do oceano, tá? Então, essa energia ela foi transmitida para a água naquela região. E apesar da grande quantidade de energia envolvida ali naquela questão, houve pouca ou quase nenhum transporte de matéria. Mas como assim, professora? Você acabou de falar que precisa de matéria para a onda conseguir se propagar? Sim, precisa. Mas pensem, gente, é só a onda que se locomove, não é a água junto. A água não vai junto com a onda. É a onda que vai sendo propagada adiante, como se fosse a água era como se fosse uma estrada para aquela onda passar. Tá? Mas a água não vai junto. Então, por mais que teve uma grande liberação de energia, teve quase quase nenhum transporte de matéria, quase nenhum transporte de água naquele momento. Então,
as partículas de água que foram recebidas aqui no epicentro, né, depois que houve o terremoto, então aqui é o hipocentro, o terremoto, o deslocamento da crosta oceânica foi aqui no meio, ó. Aí essas ondas, elas foram se propagando pela água até chegar aqui, né, nas costas, na costa ali da Indonésia, da Tailândia, de Bangladesh, e aí que gerou aquela onda enorme. Mas então, essa onda enorme não veio aqui do meio, será? Aqui do hipocentro? Daqui? Não, gente, não veio daqui essa água. Essa grande onda aqui que chegou na costa do continente, ela não veio daqui do meio sendo levada com a energia até chegar aqui, nada disso. Aliás, a água que estava aqui, as partículas de água que estavam aqui, praticamente nem se moveram, tá? Acontece que a energia era como se fosse um empurrãozinho assim de leve, um empurrão de leve que aquelas ondas iam gerando até chegar lá na costa e gerar uma onda desse tamanho. Então, imagine quando tem duas pessoas, uma do lado da outra. E aí começa aquela folia de um empurrar o outro. Mas quando vocês estão ali se empurrando, se você não colocar muita força naquilo ali, você nem vai se mexer do lugar, né? Você empurra e tá no mesmo lugar, né? Você empurra e tá no mesmo lugar. Então, foi isso que aconteceu com o tsunami. As partículas de água que estavam aqui no hipocentro, elas só foram meio que dando um empurrãozinho até chegar aqui. E daí sim gerou essa grande onda aqui, que foi o tsunami que atingiu a costa ali do continente, destruindo vários vilarejos, vários bairros, enfim, né? Então, foi uma catástrofe mesmo. Então, entenderam essa questão? As partículas de água localizadas aqui no epicentro, né, que é na costa terrestre, elas não foram transportadas por centenas de quilômetros ou até mais até o litoral ali, atingindo a cidade, tá? Não foi isso que aconteceu. Elas ficaram no mesmo lugar. O que se locomoveu foi a onda, né? Gerando aqueles empurrãozinhos até formar essa onda gigante aqui na costa terrestre mesmo. Certo, gente? Então, agora a gente vai falar sobre as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas não precisam de matéria para conseguir se propagar. Então, esse é o grande diferencial delas. As ondas eletromagnéticas, elas propagam a energia, né, de um ponto até outro, sem menor necessidade de um meio físico para isso acontecer. Então, não precisa de matéria, não precisa ter água, não precisa ter ar, não precisa ter solo para essa onda ir se propagando por ali até chegar em algum ponto. Ela consegue se propagar até sem matéria, até no vácuo ela consegue se propagar. Então, as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de meio físico para se propagar, tá? Exemplos de ondas eletromagnéticas também são muito presentes no nosso cotidiano. A luz visível, né? Você conseguir a luz do sol, a luz visível, a luz em si que você consegue enxergar, ela é uma onda eletromagnética. As ondas do rádio também são ondas eletromagnéticas. Os raios ultravioletas também, os raios-x, as micro-ondas, por exemplo, do micro-ondas, né, do eletrodoméstico, micro-ondas, são ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de meio físico para se propagar. Isso, gente, não significa que elas também não podem se propagar em meios sólidos ou fluidos, tá? Ela consegue também se propagar, por exemplo, em meio sólido, por exemplo, o solo, ou em meio fluido, por exemplo, a água e ar, né? Estado líquido e gasoso, ela consegue também, tá? Mas não que seja uma regra. Digamos, ela consegue se propagar tanto sem matéria quanto com matéria,
tá? E quando quando ela consegue se propagar sem matéria, que seria no vácuo, né? Quando não tem matéria, é vácuo. Nesse momento, ela consegue atingir a velocidade máxima, que é a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, gente. É muito rápido, tá? Imagina só, 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz. Então, as ondas eletromagnéticas, quando elas estão no vácuo, elas chegam a essa velocidade. E aqui embaixo tem aqui alguns desenhos, né, de exemplos de ondas eletromagnéticas que estão presentes aí no nosso cotidiano, que é as ondas do rádio, da TV, controle, a luz visível que eu falei para vocês, da lâmpada, do sol, o raio-x, por exemplo, da radiografia, elementos radioativos também têm ondas eletromagnéticas envolvidas. Aqui dá para ver a frequência de ondas da rádio, TV, radar e controle, são frequências mais longas, né? Vocês conseguem perceber que as frequências, elas estão, ó, aqui, né, uma frequência, digamos, uma voltinha dessa, aqui outra frequência, aqui mais uma frequência, então elas são bem distantes umas das outras. Já as frequências de elementos radioativos e de raio-x, as frequências, elas estão bem mais próximas umas das outras. E aí, gente, será que, pensando então nessas ondas, por exemplo, ali nas ondas mecânicas que a gente conversou, essas ondas mecânicas aqui, exemplo, né, não é só o terremoto, são ondas, por exemplo, o som são ondas mecânicas, quando você consegue escutar que o barulho provocou ondas que estão se propagando no ar até que eles chegam no seu ouvido, vibrando o seu tímpano, e aí você consegue começar a interpretar esse barulho, digamos assim, essas ondas. Então, o volume, a audição, digamos assim, as intensidades sonoras que a gente escuta diariamente são ondas mecânicas que estão chegando até nós, tá? E existem algumas coisas que a gente precisa entender, então, sobre essa intensidade sonora e a nossa audição, né? Então, a intensidade sonora que eu tô falando aqui com vocês, nada mais é do que o volume que a gente fala no nosso cotidiano, né? Ah, esse volume tá muito alto, abaixa esse volume. Você vai estourar meu tímpano de tão alto que você está gritando, alguma coisa assim a gente sempre fala, né? Então, a intensidade sonora tem a ver com o volume, tá? Quando a gente tá, por exemplo, em algum show, em algum trio elétrico, ou com um rádio com um volume extremamente alto, a gente consegue, inclusive, sentir no nosso corpo a pressão das ondas que estão sendo produzidas por aquele alto-falante, né? Você consegue sentir aquilo batendo em você, não consegue? As ondas, elas acabam provocando uma pressão à sua volta. Então, imagine a intensidade sonora que essas ondas estão chegando ao seu ouvido. Isso é muito alto, gente. É uma intensidade sonora muito, muito, muito alta mesmo, para você conseguir sentir essa pressão. Porque alguém falando do teu lado, normalmente, sem gritar, sem nada, você não sente essa pressão, certo? Por quê? Porque essa intensidade sonora, ela está num nível adequado. Agora, quando tá num show, num trio elétrico, ou com um rádio muito potente, muito alto, você já consegue sentir essa pressão. E no momento que você está sentindo essa pressão das ondas, você já sabe que isso não está sendo legal para os seus ouvidos, para o seu tímpano, tá, gente? No momento que você começou a sentir aquela pressão, pode saber que você não está num local adequado para a saúde da tua audição. Mas, enfim, às vezes a gente tem que enfrentar certas coisas, né? Mas fiquem sabendo que não é adequado. Então, a unidade de medida que calcula, que estima essa intensidade sonora é o decibel. Também aqui tem o símbolo do Dzinho minúsculo e do B maiúsculo, tá? E quais são os níveis seguros de volume de som? Então, isso, na verdade, para cada indivíduo vai variar um pouquinho. E também vai variar, digamos, para a atividade laboral dessa pessoa, né? Do que ela trabalha. Por exemplo, uma pessoa
que trabalha num hospital. O hospital é silencioso, uma biblioteca silenciosa, né? Agora, uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa escola, com muita gente falando, gritando, já é diferente. Uma pessoa que trabalha com máquina de costura, também, escutando o dia inteiro aquela máquina de costura funcionando. Pior ainda, uma pessoa que trabalha com máquinas muito grandes, caminhões, tratores, aquelas máquinas de fazer asfalto, né? Nossa, fazem um barulho enorme. Então, já pensou? Aquelas pessoas, elas estão expostas a um barulho muito maior e a um tempo muito maior também, né, do que alguém que só passa ali rapidinho de carro ou de a pé, enfim, tá indo para outro local. Então, esses níveis seguros de volume, eles vão depender muito do que a pessoa está fazendo e da quantidade que essa pessoa está sendo exposta àquele barulho, tá? Se a gente for mesmo levar a sério, né, levar ao pé da letra, o nível seguro mesmo de intensidade, de volume de som, é 85 decibéis. Para um tempo exposto no máximo 8 horas. Então, uma pessoa que trabalha em um ambiente que a quantidade, o volume, né, a intensidade sonora é de 85 decibéis, essa pessoa ela pode ficar ali naquele local por no máximo 8 horas, para não prejudicar a sua audição. E acima de 120 decibéis, ocorre o chamado limite de dor. Começa a doer ali o teu ouvido, o seu tímpano, você já consegue sentir um desconforto. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem de um tímpano. Ó, isso daqui é a membrana do tímpano, é bem fininha. Isso daqui pode sim acabar rompendo por causa de grande intensidade sonora. Pode perfeitamente romper, tá? Então tem que cuidar mesmo, gente. Então, aqui é o nosso tímpano, né? A nossa membrana timpânica. Aqui está a nossa... Cadê? Deixa eu pegar a minha seta aqui. Aqui está a nossa orelha. Aí aqui já começa, né, o canal da orelha, até chegar na membrana timpânica, que vai vibrar com as ondas sonoras que chegam. Aí tem os ossinhos, que são os menores ossos do nosso corpo humano, que é a bigorna, o martelo, que também acabam aí levando esse som para o nosso ouvido interno, que vai associar, vai levar essa interpretação para o cérebro, que vai interpretar aquele barulho para nós. Então, essa é a membrana timpânica, veja como ela é fina. Então, tem que cuidar para ela não romper. Existe aqui uma comparação de alguns ruídos e o seu nível sonoro, tá? A sua escala de decibéis. Então, um relógio de parede, aquele de tic-tac, tic-tac, é aquele barulhinho, né? É um barulho pequeno. Você só escuta, na verdade, quando tá tudo em silêncio. Quando tá muita gente falando, TV ligada, você fazendo outras coisas, você acaba nem escutando o barulho daquele relógio, porque ele é um barulho baixo. É de 10 decibéis. No interior de um templo, 20 decibéis. Numa conversa de meia voz, normal, tom normal, 40 decibéis. Numa avenida de tráfego intenso, vai de 70 a 90 decibéis. Então, olha só, já passou lá dos 85 decibéis de exposição segura, né? Sendo de 8 horas. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com táxi, de motoboy, enfim, que está constantemente numa avenida de tráfego intenso, já tem que começar a se cuidar, usar um protetor de orelha e tudo mais. Uma britadeira vai de 100 mil decibéis, tá? Uma danceteria, né, que ela, por exemplo, que tem um som assim, é de 120 decibéis. E um avião a jato aterrissando é de 140 decibéis, tá? Aqui também no desenho tem outros exemplos, por exemplo, na zona rural, que é uma zona mais calma, de 30 decibéis, numa sala silenciosa, 40 decibéis, uma zona residencial, né, que tem pessoas morando constantemente, usando eletrodomésticos, carros e tudo mais, 50 decibéis.
uma conversa normal entre as pessoas de 40 a 60 decibéis. Aí tem aqui, né, o caminhão, 90 decibéis, a guitarra, 110 decibéis, e daí, né, o avião, a jato, que a gente já tinha falado, de 120 decibéis, né. A saúde e os problemas de audição. Então, como eu falei para vocês, tem que cuidar com a quantidade de volume que você está ficando exposto e a quantidade de exposição que você está nesse volume. Então, digamos assim, o que eu quero dizer para vocês é que tem que cuidar com o volume, né? Não escutar nada muito alto, porque pode romper tua membrana timpânica. E também cuidar com o período de exposição que você está a esse volume, né? Se são horas, minutos, né? Tudo isso vai interferir. Então, por exemplo, uma exposição demasiada a sons de alta intensidade pode causar perda gradual ou definitiva da audição, se não cuidar. Usar fone de ouvido muito alto, às vezes a pessoa tá lá longe de você, tá escutando aquele som que você tá ali no teu ouvido, diretamente levando aquilo lá pro teu tímpano, para teu ouvido interno, aquilo tá muito alto, gente. Então tem que cuidar mesmo, porque pode ter perda gradual ou definitiva de audição. Inflamação de ouvido também pode gerar perda gradual ou definitiva de audição. Então também tem que cuidar com essas dores de ouvido, com essas inflamações de ouvido, sempre tentar ir no médico para ver o que está acontecendo. Aí tem algumas pessoas também que acabam escutando sons ou dando uns apitos assim dentro do, né? A pessoa propriamente escuta aquilo como se fosse só dentro da cabeça dela. E é mesmo, porque o ambiente está extremamente silencioso, totalmente silencioso, e a pessoa acaba escutando esses sons, esses apitos. Isso também é um problema de saúde da audição. E outro problema são os zumbidos no ouvido, que paradoxalmente, né, atinge mais pessoas com perdas auditivas. Por que paradoxalmente? Porque pessoas que têm perda auditiva não escutam nada, como é que vai escutar zumbido, né? Mas é o que acontece. Então, pessoas aí que têm perdas auditivas pequenas ou grandes, elas acabam ouvindo zumbido no ouvido delas. E aí, essa questão aí de ondas e tudo mais deu até origem à telefonia, tá, gente? Só uma curiosidade que eu acabei não colocando nos slides, que o telefone acústico, ele é algo muito simples, que funciona bem digamos assim, o telefone acústico é aquela brincadeira lá do telefone sem fio, sabe? Que é uma latinha com uma cordinha. Então, aquilo foi, digamos assim, o primórdio do telefone que a gente tem hoje. Como é que funciona aquele telefone sem fio? Pois é, telefone sem fio, né? Mas tem o fio ali, não dá para entender. Então, ó, continuando, né? Telefone sem fio, na verdade, é quando não tem o fiozinho junto. Daí não funciona, tá, gente? Para ser telefone, para dar o telefone acústico, tem que ter a latinha e um fiozinho junto. Porque daí você fala na latinha, a latinha vibra, as ondas produzidas por você vibram ali dentro da latinha e transmitem pelo fio até chegar na outra latinha da pessoa que vai ouvir. Isso foi o primórdio aí do nosso telefone que a gente tem hoje, tá? Foi essa brincadeira que deu as ideias e o aprimoramento do telefone que a gente tem hoje. E vale ressaltar também que a audição dos animais, ela não é igual em todos os animais. Por exemplo, a audição humana. A audição humana, ela é capaz de perceber estímulos que variam de frequência de sons de 20 Hz a 20 mil Hz. Só que no reino animal, existem espécies que conseguem escutar muito mais do que nós. Por exemplo, o cão e o gato. O cão e o gato, eles têm uma boa audição, num intervalo de frequência que os seres humanos não conseguem ouvir. Além disso, também tem os morcegos e os golfinhos, que também têm aí um diferencial. Eles até utilizam esse meio de propagação de ondas para se orientar no meio em que eles estão, se localizar. Por exemplo, aqui eu coloquei um morcego, ó.
O morcego, ele emite algumas ondas que quando batem em algum objeto ou alguma presa, alguma árvore, esse objeto devolve essa onda até chegar no animal. Aí ele consegue, até chegar no morcego, né? Aí mesmo no escuro, né? Porque o morcego é um animal noturno, ele consegue identificar onde que tá a presa dele, se tem uma árvore para ele não bater na árvore, se tem uma casa, enfim, certo? E aqui também eu coloquei um desenho para vocês perceberem aqui os humanos, né? Então, sons que os humanos eles não conseguem escutar, percebam que a frequência deles é uma frequência bem longa, ó, bem longa mesmo. Já os sons que são auditíveis, eles têm uma frequência um pouco menor. E os ultrassons, né, que são aqueles som, o som acima dos 20.000 Hz, que o ser humano é capaz de ouvir, e daí a frequência deles é muito curta, ó, estão vendo? E é isso, né? Era mais uma curiosidade esse último slide. Se ficou dúvidas, pessoal, desse assunto, me mandem mensagem que eu, né, dou um jeito de explicar diferente para vocês. Obrigado por terem assistido até aqui e tchau, tchau.